Em uma era dominada pela busca de novos horizontes e riquezas além-mar, a descoberta do Brasil se inscreve como um capítulo épico da história humana. No alvorecer do século XVI, navegadores portugueses, impulsionados pela sede de aventura e guiados pelas estrelas, cruzaram o vasto Atlântico. Suas caravelas, símbolos de coragem e engenhosidade, tocaram as praias de uma terra exuberante, desencadeando uma série de eventos que moldariam o destino de duas nações. Este relato não apenas celebra a jornada audaciosa desses exploradores, mas também mergulha nas vidas transformadas pelo encontro de mundos, as riquezas inimagináveis descobertas e as histórias de cooperação e conflito que emergiram. Prepare-se para uma viagem no tempo, onde a bravura e a busca pelo desconhecido revelam o nascimento de um país. No final do século XV, Portugal estava no auge da Era das Descobertas, uma potência marítima determinada a explorar o desconhecido e estabelecer novas rotas comerciais. Os portugueses pioneiros na navegação oceânica tinham já contornado o Cabo da Boa Esperança, estabelecendo a ligação marítima com a Índia. Esse espírito aventureiro e a busca incessante por terras desconhecidas os conduziriam ao encontro de um novo mundo. Era uma época em que a coragem e a curiosidade desafiavam os limites do conhecido, e os mares eram palcos de histórias de audácia e descobrimento. A 22 de abril de 1500, a expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, composta por 13 navios e cerca de 1.500 homens, avistou terra. Um monte verdejante que se erguia majestosamente sobre o horizonte azul. Este momento marcava não apenas a descoberta de novas terras, mas também o início de uma era de exploração e intercâmbio cultural sem precedentes. Ao desembarcarem, os portugueses encontraram um mundo vibrante, habitado por povos indígenas e repleto de riquezas naturais, prontas para serem desvendadas. Os primeiros contatos entre os portugueses e os povos indígenas foram de curiosidade mútua e cauteloso otimismo. Esses encontros iniciais, marcados por gestos de amizade e trocas de presentes, abriram caminho para um entendimento intercultural. A troca de conhecimentos e técnicas entre esses dois mundos revelou não apenas a diversidade humana, mas também a possibilidade de uma coexistência enriquecedora. As narrativas desses primeiros encontros, repletas de admiração pelo novo e desconhecido, ressaltam a capacidade humana de adaptar-se e integrar-se a novas realidades. Com o estabelecimento dos primeiros assentamentos portugueses, começou uma nova fase na história do Brasil. Sob o céu azul e entre a exuberante vegetação tropical, portugueses e indígenas uniram forças para construir as bases de uma sociedade nova. A colaboração entre esses povos não foi apenas uma necessidade, mas um testemunho da capacidade humana de unir-se em face dos desafios. Esses primeiros assentamentos, pontes entre dois mundos, tornaram-se o berço de uma nação multicultural, onde diferentes culturas e tradições se entrelaçaram para criar uma identidade única. A descoberta das riquezas naturais do Brasil pelos portugueses abriu um novo capítulo de prosperidade e desafios. As terras brasileiras, repletas de recursos inestimáveis como madeiras nobres, especiarias e, mais tarde, ouro, transformaram-se em fonte de riqueza para a coroa portuguesa. A majestade da floresta tropical, com sua diversidade de flora e fauna, não apenas encantou os recém-chegados, mas também prometeu um potencial econômico imenso. Este ambiente, ao mesmo tempo belo e desafiador, exigia respeito e cuidado, elementos fundamentais para a sobrevivência e prosperidade nessa nova terra. A introdução da cana-de-açúcar e o início da economia do açúcar marcaram uma virada significativa na história do Brasil. Sob o sol tropical, vastos campos de cana brotaram e engenhos movidos pela força das águas surgiram, simbolizando o nascimento de uma indústria que viria a moldar a sociedade brasileira. Essa época de expansão econômica trouxe não apenas riqueza, mas também desafios sociais e ambientais. A demanda por mão de obra levou à trágica introdução da escravidão africana, uma mancha na história que até hoje é lembrada e lamentada. Os portos brasileiros, pulsantes com a atividade do comércio transatlântico, eram os pontos de encontro de culturas e mercadorias de todo o mundo. Navios carregados com açúcar, ouro e mais tarde café partiam em direção à Europa, enquanto traziam de volta pessoas, conhecimentos e inovações que enriqueciam ainda mais o tecido social e cultural do Brasil. Essa efervescência comercial não apenas consolidou a posição do Brasil no cenário mundial,
mas também fomentou uma troca cultural que é a base da diversidade brasileira. A fusão cultural que se desenvolveu no Brasil é um dos aspectos mais fascinantes da sua história. A mistura de elementos europeus, africanos e indígenas criou uma sociedade rica em tradições, culinária, música e arte. Esta tapeçaria cultural, tecida ao longo de séculos, reflete a capacidade do Brasil de integrar e celebrar a diversidade. Festas como o Carnaval e a prática de religiões afro-brasileiras são exemplos vibrantes dessa fusão, a qual continua a evoluir e a inspirar gerações. A jornada rumo à independência do Brasil, consumada no dia 7 de setembro de 1822, é uma saga de coragem, visão e determinação. Liderados por Dom Pedro Pema, os brasileiros ergueram a voz contra o jugo colonial, clamando por liberdade e pelo direito de forjar seu próprio destino. Esta luta não foi apenas pelo fim do domínio português, mas também pela construção de uma nação soberana, capaz de trilhar seu caminho no concerto das nações. A proclamação da independência, às margens do Ipiranga, é um momento icônico, um grito de liberdade que ressoa através da história. Após a independência, o Brasil passou por um período de transformações profundas. O século XIX viu o país evoluir de uma colônia para um império e, finalmente, para uma república. O desenvolvimento urbano, o avanço da infraestrutura e a diversificação econômica marcaram essa era. Cidades como o Rio de Janeiro, com sua beleza natural e arquitetura imponente, tornaram-se símbolos do progresso e da aspiração brasileira ao modernismo e à inovação. Esses avanços refletiam o espírito empreendedor e a resiliência do povo brasileiro. O boom da borracha no final do século XIX e início do século XX abriu novas fronteiras econômicas no coração da Amazônia. A demanda crescente por borracha, impulsionada pela Revolução Industrial, transformou cidades como Manaus e Belém em centros de riqueza e opulência. Contudo, esse período também foi marcado pela exploração e pelo difícil legado deixado nas comunidades indígenas e nos seringueiros. A história da borracha é um lembrete da complexidade dos processos de desenvolvimento e das suas consequências ambientais e sociais. A economia do café, que se expandiu no século XIX, veio a definir a identidade econômica do Brasil no cenário mundial. As vastas plantações de café, estendendo-se pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, não apenas moldaram a paisagem brasileira, mas também atraíram imigrantes de todo o mundo, em busca de oportunidades. Esta era do café consolidou o Brasil como um gigante agrícola e promoveu uma onda de modernização e diversificação econômica, preparando o país para desafios futuros. Hoje o Brasil se destaca como uma nação vibrante, rica em diversidade cultural e dotada de uma resiliência inabalável. As cidades brasileiras, com suas misturas fascinantes de arquitetura histórica e moderna, são o coração pulsante do país, refletindo sua evolução contínua e sua capacidade de inovar e se reinventar. A sociedade brasileira, com suas raízes profundas na história e olhos voltados para o futuro, continua a celebrar sua herança enquanto enfrenta os desafios do presente com coragem e esperança. A essência do espírito brasileiro se manifesta nas suas festividades, onde a alegria e a união transcendem as diferenças, simbolizando a força e a riqueza cultural da nação. Seja nas vibrantes celebrações do Carnaval, nas empolgantes partidas de futebol ou nas tranquilas reuniões familiares, os brasileiros compartilham uma alegria de viver que é contagiosa e um orgulho profundo de suas raízes. Esses momentos de celebração são uma poderosa lembrança da identidade compartilhada que une o país, uma tapeçaria de tradições, histórias e sonhos comuns. O Brasil é um país de maravilhas naturais inigualáveis, um tesouro de biodiversidade e belezas que encantam o mundo. Desde a imensidão verde da Amazônia, pulmão do planeta, até as deslumbrantes cataratas do Iguaçu, passando pela extensa costa de praias paradisíacas, o Brasil oferece um espetáculo de paisagens que enche os corações de admiração e respeito pela natureza. A preservação desses tesouros é um desafio e um compromisso, uma promessa às futuras gerações de que a beleza e a riqueza do Brasil permanecerão para sempre. A história do descobrimento e formação do Brasil é uma saga épica de coragem, descoberta e transformação. Desde os primeiros passos dos exploradores portugueses nas praias brasileiras até a vibrante e diversa nação que conhecemos hoje, cada capítulo dessa história é um testemunho do espírito indomável dos brasileiros. A trajetória do Brasil é marcada por desafios e conquistas.
uma jornada de um povo que soube unir suas múltiplas faces em busca de um destino comum. Celebrar essa história é reconhecer a força, a cultura e a beleza de um país que continua a inspirar o mundo com sua resiliência e sua alegria de viver. Que a memória das gerações passadas nos guie e inspire, enquanto olhamos para o futuro com esperança e determinação, prontos para escrever os próximos capítulos da nossa história. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso nos ajuda a manter o canal. Muito obrigado.